Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. É a nossa primeira sexta-feira do ano e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Alguns irmãos ainda estão desopilando a mente, viajaram. Louvamos a Deus por aqueles que assim chegaram nesta noite. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Todos acharam? Amém. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém por isso? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a primeira epístola do apóstolo Paulo já foi temática em muitas escolas dominical, em seminários, em estudos. Os irmãos sabem que esta epístola, ela foi escrita de Éfeso. E Paulo, ele faz uma campanha na cidade de Corinto por alguns motivos. Segundo a história, a cidade de Corinto, ela foi totalmente devastada no ano 146 a.C. Quem comanda essa investida bélica é Lúcio Múmio. Ele praticamente arrasou toda a cidade. Em 46 a.C., César Augusto, ele faz uma nova Corinto. E essa Corinto, ela é estabelecida com bases naquilo que o poderio romano queria fazer para constituir uma cidade que fosse alvo de louvor, uma cidade que fosse chamada a atenção pela sua estrutura, por aquilo que ela podia oferecer, não somente aquelas pessoas que conviviam na cidade, mas pessoas que fossem morar em Corinto. Corinto fica no istmo, fica entre o Peloponeso e a Grécia Ocidental. Essa cidade é banhada por dois mares, o Jônio e o mar Egeu, o mar Jônico e o Egeu. A cidade de Corinto, ela tem uma cultura voltada ao misticismo. Eles adoram a um deus que a mitologia grega chama de Poseidon. Poseidon é o mesmo deus dos romanos, o Netuno, é o deus dos mares. A mitologia diz que ele é irmão de Zeus. Os marinheiros tinham medo da ira de Poseidon se eles não oferecessem sacrifícios para ele. Corinto era uma cidade que reunia pessoas de diversas etnias. Então ela cresce, se estabelece a um porto de Cencreia, que os marinheiros vinham, atracavam lá, traziam especiarias, joias, como qualquer porto que alguém pode trazer algo importado de outras localidades. Na própria Corinto tinha Acrocorinto, que era uma acrópole, onde estava o templo da deusa Afrodite. E lá, segundo os historiadores, havia nesse templo cerca de 1000 prostitutas cultuais. Os marinheiros desciam para a cidade, se prostituíam com as mulheres e depois ofereciam sacrifício à deusa Afrodite. O sexo era um catalisador de muitas religiões, porque eles acreditavam na fertilidade.
E Corinto era a cidade atraente, uma cidade que tinha uns jogos famosos que competia com os jogos da Grécia, e eram os jogos istímicos, e todas as pessoas concorriam, que eram celebrados de 2 em 2 anos, na cidade de Corinto, que era em honra ao deus Poseidon. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai para essa cidade. Quando ele chega em Corinto, ele encontra 2 pessoas que se agrega valores ao ministério de Paulo. O nome delas é Áquila e Priscila, que eram também fazedores de tenda. Eles se juntam a Paulo, e Paulo, ele, segundo o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Paulo todos os sábados ia levar a palavra de Deus, impelir as pessoas a acreditarem em Cristo e ter esperança na ressurreição da vida eterna. Crispo é um homem que é o principal da sinagoga, se afeiçoa de Paulo, e ele dá oportunidade sábado após sábado para que Paulo ele pregue a palavra do Senhor. E Paulo passa em Corinto 1 ano e 6 meses pregando a palavra do Senhor. Poucas pessoas se salvam, Paulo fica triste. De noite, Paulo vai orar a Deus, e o próprio Senhor Jesus aparece para ele em visão e diz: Paulo, não te espantes nem temas, fala a minha palavra, porque ninguém ousará intentar nada contra a tua vida. Então Paulo está ciente que Deus está com ele. Paulo, depois que sai de Corinto, recebe notícias que há alguns problemas na cidade de Corinto. Corinto é uma igreja abençoada, uma igreja possuidora dos 9 dons espirituais. As pessoas fizeram um sincretismo entre a religião e entre a cultura grega, de eles iam para a igreja e também iam para os cultos pagãos. E Paulo se entristece porque o que Paulo prega para eles parece que está indo pelo ralo. E Paulo resolve escrever a primeira epístola aos Coríntios. E essa primeira epístola começa Paulo dando ênfase no seu ministério apostólico. Paulo ele vai referendar o chamado que ele tem de Jesus Cristo. E ele começa a epístola dizendo: Paulo, chamado apóstolo por quem? Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A grande temática, irmão, de nossas vidas, que somos chamados por Deus para exercer um ministério específico, seja na música, seja no ministério pastoral, seja no ministério com discipulado, qualquer ministério do ensino, é que nós tenhamos a certeza que nós fomos chamados por Cristo. É triste quando nós vemos uma pessoa que está iludida com o chamado, não tem certeza se foi Deus, se não foi Deus. Todo ministério, todo chamado de Cristo em nossa vida tem uma marca. Cristo sempre vai colocar uma marca ministerial em nossa vida, seja qualquer ministério, uma experiência necessária para que nós possamos testemunhar que a nossa chamada é de Deus. E Paulo, ele vai testemunhar que ele foi chamado por Cristo, segundo a vontade de Deus. Todos nós que lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos ver um Saulo enfurecido, ensandecido, para querer trazer cristãos que estavam em Damasco. E ele vai buscar cartas dos principais da sinagoga para se abalizar na chamada dele. E ele está disposto a trazê-los, custe o que custar. Manietados, ele vai em busca de homens, mulheres, velhos, crianças, jovens. Ele não quer saber a faixa etária dos cristãos. Ele quer cumprir aquilo que ele tem como essência de um judeu ortodoxo, um fariseu, criado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, judeu de judeu, hebreu de hebreu. Ele tem orgulho de dizer que é isso. Ele é uma pessoa que foi treinado, ele foi ensinado a ser dessa maneira.
Ele é um perito na lei. Paulo é um poliglota. Paulo é uma pessoa que tem uma vontade de exercer o ministério pelo qual ele foi chamado. Ele pega as cartas e vai com a comissão até Damasco buscar, e ele já dá a sentença por antecipação. Ele diz: eu vou buscá-los e vou trazê-los. Ele esquece que Jesus Cristo, ele está ressuscitado, ele ascendeu ao céu, mas ele está lá e ele também aparece aqui na terra, porque ele é Deus também. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco ele se encontra com Jesus Cristo, um esplendor que excedia o sol, quando sai na sua maior força, e ele cai por terra e ouve uma voz que diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glórias a Jesus. Ele cai por terra, fica cego, entra na rua direita, vai para a casa de alguém, depois alguém ora por ele, recupera a vista, e Paulo se torna um homem que vai agora ser o apóstolo dos gentios. Ele tem tanta certeza da chamada que a história dele está em Lucas capítulo 9, depois no capítulo 22, quando ele está na Torre Antônia, e ele fala em grego para a multidão que está lá, em hebraico, a chamada que ele teve do Senhor Jesus. E ele volta no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, diante do rei Agripa. Ele diz: ó rei Agripa, eu não fui infiel com a visão celestial. Glórias a Jesus. Então Paulo está ciente da chamada, e a chamada dele tem um ai muito importante. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Por favor, coloque na tela. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Veja o que Paulo fala: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois se me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado e diga para essa pessoa: ai de ti, se você não cumprir a missão que Deus tem na tua vida. Glórias a Jesus. Ai. E esse ai aqui é sentença, irmãos. Esse ai aqui é um decreto, é um peso, é uma sentença de Deus. Ou nós estamos cientes da chamada de Deus em nossa vida, ou nós temos que pegar o nosso banquinho e sair de mansinho. Paulo está ciente, e Paulo está dizendo: se ele não cumpre a chamada evangelística de pregar o evangelho, ai dele se ele não fizer isso, porque aquele que o alistou para a guerra não aceita desistência. Glórias a Jesus. Ele chamou, carimbou, ratificou, reconheceu firma, e agora Paulo é um ministro do Santo Evangelho. Glórias a Jesus. E ele vai dizer que a chamada é segundo a vontade de Deus, não é de homem, irmãos. Todo edifício construído em vontade de homem, ele vai ruir no futuro. Mas se foi Deus que chamou, que edificou, que alistou, Satanás sai da frente, que Deus tem um povo forte, fiel, e que tem uma chamada de Deus na vida. Glórias a Jesus. Paulo está escrevendo, irmãos, a uma igreja. Ele vai dizer a igreja de Deus. Quando nós falamos igreja, logo nós pensamos, irmãos, em um prédio, em um local. Existem duas igrejas: uma igreja geográfica, que é essa onde nós estamos nesta noite. Se alguém nos perguntasse para onde você está indo, logo nós diríamos: eu estou indo à igreja do Farol para o culto. É a igreja geográfica. Acontece que nós temos uma igreja geográfica e nós temos uma igreja espiritual. É a igreja formada pelos eleitos em Cristo. Quando eu falo eleito, eu não estou falando de predestinação. Eu estou falando de pessoas que aceitaram de bom grado a palavra do Senhor.
A igreja, para aqueles que são espirituais, é onde pisar a planta do pé dele, na sua casa, na sua escola, na faculdade, no trabalho, na rua, onde você estiver. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. As pessoas enxergam a luz do Evangelho em nossa vida. Nós não precisamos sair mostrando carteira para ninguém que nós somos de uma igreja. Eu não preciso, sim, de uma carteira para comprovar documental, mas eu não preciso passar isso para alguém dizer que eu sou, porque o mundo tem que ver Cristo em nossa vida. O mundo tem que ver o cheiro de Cristo em nossa vida. Quem nos vê tem que reconhecer de longe que nós somos a igreja do Deus verdadeiro. O nosso modo de falar, o nosso modo de andar, o nosso modo de sentar, o nosso modo de levantar, o nosso modo de agir, nos indica que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso bater no peito e dizer que sou crente. As pessoas têm que ver que Cristo está na minha vida e elas têm que nos interrogar. Você é crente porque você é uma pessoa diferente. Eu não preciso dizer que sou, mas que o mundo veja Cristo em nossa vida, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é um termo técnico que Paulo usa para mostrar a realidade de uma vivência com Cristo. A eclésia do Senhor, aquilo que no Antigo Testamento chamava do carral, o ajuntamento, a comunidade, o povo. Então ele está escrevendo para a igreja. Ele não está escrevendo somente para uma igreja geográfica. Ele está escrevendo para uma igreja espiritual. Aí ele continua: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Cadê a mão dos santos aqui nesta noite? Levante. Cadê a mão? Deixa eu ver de longe. Não tenha medo de levantar. Antigamente as pessoas nos criticavam porque nós dizíamos que éramos santos. E logo eles questionavam: como é que pode pessoas comedores de feijão, de farinha, santo? Segundo a Bíblia, irmão, existe duas santificações. Primeiro, nós somos santos em Cristo, somos santificados nele. A presença de Cristo em nossas vidas nos santifica, irmãos. Nos dá o brilho da palavra de Deus. Nos dá o resplendor da glória de Deus em nossa vida. Todas as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, logo é estampado o brilho do Espírito Santo na cara das pessoas. A face brilha, é diferente, irmãos. Como as pessoas gostam de conversar com verdadeiros crentes, porque os crentes verdadeiros trazem paz para as pessoas, traz segurança para as pessoas. Por isso que muita gente vê o culto para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o hino da palavra, e elas se sentem bem quando ouvem a palavra de Deus, elas gostam de estar na igreja. Logo, elas procuram a igreja para desabafar as suas mágoas, elas choram, elas se emocionam. A palavra de Deus traz isso, irmãos. Como é gostoso quando nós ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus não dá comichão nas pessoas, a palavra de Deus atrai as pessoas. Nós somos um imã deste mundo. Quando nós abrimos a nossa boca, nós atraímos as pessoas para nós. Elas param para ouvir a nossa voz. Então, em Cristo nós somos santificados, uma santificação posicional. Em Cristo nós estamos santificados. E nós temos uma santificação processual, no processo da regeneração. O que foi ontem não pode ser mais hoje. O que foi hoje tem que ser melhorado amanhã. Nós somos transformados de glória em glória, na mesma proporção que a imagem de Cristo, ela vai sendo resplandecida em nossa vida, e o nome daquele que vive e que reina é estampado em nossa face, e o nome dele é glorificado em nossa vida. Glórias a Jesus. Então ele está chamando os santificados em Cristo, chamados santos.
com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. João capítulo 17, versículo 17. Evangelho segundo João 17, 17. Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto mais eu como a palavra de Deus, e comer aqui, irmãos, implica em digeri-la. Muitas comidas que nós comemos não digerem nossa vida, irmãos. E nós ficamos, irmãos, estatalados com a comida sem digerir. A pior coisa que tem é comer alguma coisa e não fazer digestão, irmãos. A digestão é necessária porque libera as vitaminas para o corpo todo, os carboidratos, toda a vitamina. E quando alguém come a palavra e não digere a palavra, irmãos, é complicado. Tem muita gente que está comendo palavra hoje em dia e não está digerindo a palavra. Não melhora em nada, irmãos. Não traz nutriente para eles, em nada. Tem pessoas na casa de Deus que é chato de janeiro a janeiro, irmãos. Não muda nunca. Só tem palavra negativa, irmãos. Tudo está ruim, nada presta. Bota defeito no coral, bota defeito nos senhores, na banda, bota defeito na pregação, bota defeito em tudo, irmãos. Você tem que digerir a palavra, irmãos. Quando você digere a palavra, você contribui para a casa de Deus. Nós estamos na casa de Deus para sermos melhores, irmãos, na casa do Senhor. Se nós não nos tornarmos melhores, nós não estamos fazendo nada. O Evangelho veio em nossa vida para nos tornar o quê? Melhor na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, somos melhores porque somos santificados em Deus. A W. Tozer tem uma frase muito interessante: santos sem santidades são a tragédia do cristianismo, irmãos. Como é que nós esperamos que alguém seja santo sem esboçar santidade nenhuma na presença de Deus? E ser santo não é só ser santo aqui dentro, tem que ser santo também lá fora, glórias a Jesus. Principalmente no mundo. Jesus disse que a vossa luz brilhe, para que a graça de Deus, ela seja manifesto em vossas vidas. Nós temos que brilhar para esse mundo caótico, podre, escuro, entenebrecido, para que quando você chegue nos lugares, a luz de Cristo possa raiar, e o nome daquele que vive e reina para sempre seja notório em nossa vida, glórias a Jesus. O que Paulo está preocupado, irmãos, que a igreja, ela não é possessão de ninguém, irmãos. A igreja não é minha, a igreja não é sua. A igreja é de quem? De Deus, irmãos. A igreja tem uma hierarquia humana e tem que ser respeitada. Deus colocou pastores, ministros, diáconos, presbíteros, dirigentes. Deus colocou para dar gerência na casa. E tem que ter, irmãos. Mas a igreja é propriedade exclusiva de quem? De Deus. E é propriedade não porque ele disse a minha, é propriedade porque ele pagou por ela. O preço foi muito alto, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Veja o que aqui Paulo diz aos presbíteros de Éfeso: olhai, pois, por vós, primeiro, cuidado com você mesmo, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de quem? De Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Nós somos a igreja de Deus porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. Eu sou dele, você é dele. Nós temos dono e o dono cuida, vela, mantém e satisfaz. Glórias a Jesus. Então, ela não faz parte, irmãos, de uma gerência humana como propriedade, não. Os bispos que Paulo fala aí
são os episcopos, são as pessoas que estão na liderança, são aqueles que estão regendo a igreja. Estes homens são constituídos por Deus para gerenciar a igreja do Senhor. Mas a igreja foi resgatada com o sangue de Cristo, irmãos. E não somente esta igreja do Farol, não somente a igreja em Alagoas, não somente a igreja no Brasil, não somente a igreja nos Estados Unidos, na China, mas a igreja no mundo todo, glórias a Jesus. E aonde está a igreja espiritual? Em toda parte. Lutero diz que nós vamos ter surpresas quando nós chegarmos no céu. Primeiro, de pessoas que você achava que nunca estaria no céu, e você vai encontrá-las no céu. Você também vai ter surpresa quando chegar lá e você foi encontrado também no céu. Porque no céu não se entra por mérito, no céu se entra por graça. É o sangue de Cristo que nos comprou e que nos remiu para que nós tenhamos acesso às mansões celestiais. Glórias a Jesus. E o rebanho de Cristo é grande, irmãos. E é o próprio Jesus que diz isso. João capítulo 10, versículo 16. Veja que Cristo fala, irmãos. João capítulo 10, versículo 16. Ainda tem o quê? Outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Então não é qualquer, e haverá um rebanho e um pastor, irmãos. Mas não é qualquer ovelha, é ovelha que ouve a voz de Cristo, irmãos. Permitam-me dizer que muitas pessoas que estão na casa de Deus não ouvem mais a voz de Cristo, irmãos. E eu digo isso, irmãos, com muito temor, porque quando uma ovelha não ouve a voz de Cristo, irmãos, ela se perde nesta vida. A ovelha conhece a voz do seu Senhor. Eu já falei muitas vezes, quando eu era muito novo ainda, eu era um rapazola, um adolescente. E meu pai comprou uma ovelha muito bonitinha, toda branquinha. E nós logo nomeamos a ovelha. O nome dela era Mimosa. A Mimosa era uma ovelha querida, irmãos, na rua. A Mimosa ficou Mimosa. Nós saíamos pela manhã para comprar pão. A Mimosa nos acompanhava na ida e na volta. Nós deitávamos no quarto, Mimosa vinha, ficava na porta do quarto deitada. Mimosa foi cuidada com shampoo, com escova, ficou branquinha. A Mimosa era a queridinha da rua, todo mundo conhecia a Mimosa. Quando nós chamávamos logo Mimosa, a Mimosa vinha aos nossos pés. Um dia nós saímos para levar a Mimosa para comer num sítio que tinha próximo de casa. Nós deixamos Mimosa amarrada, fomos para casa. Não sei por que Mimosa soltou-se do amarro e entrou no sítio adentro. E nós procuramos Mimosa até quase o final da tarde, Mimosa não apareceu. Ficamos tristes, choramos, fomos para casa, reclamamos nosso pai. Meu pai, vocês perderam a Mimosa. Aí o vizinho, o seu Pedro, ele disse a nós: vocês vão para o sítio, quando chegar no sítio, não precisa entrar no sítio, vocês gritam, Mimosa! Ai, irmão, quando nós gritamos Mimosa, lá vem Mimosa cortando os matos, pá, pá. Chegou perto da gente, irmão, toda cheia de carrapicho, toda suja de lama. Levamos Mimosa para casa, tiramos os carrapichos, demos banho na Mimosa, lançamos shampoo, Mimosa voltou a ficar toda branquinha novamente, irmãos. Ela ouviu a voz do seu dono. Não importa a situação que alguém se encontre, quando Cristo clamar, a ovelha dele atende o
seu chamado e vem a seus pés. E Ele cuida como bom pastor que deixou 99 no deserto e foi em busca de uma ovelha perdida. Achando-a, trouxe, atou as feridas, cuidou dela e se regozijou com os seus amigos. Louvado seja Deus por Cristo em nossa vida. Glórias a Jesus. Então essas ovelhas estão espalhadas no mundo todo, irmãos. Elas fazem parte desse aprisco, deste rebanho. E é interessante que a ovelha verdadeira, a ovelha que foi chamada, a ovelha que é de Cristo, irmãos, além dela conhecer a voz do pastor, aquilo que Deus deu a Cristo, irmãos, ninguém pode mais arrebatá-la da mão do Senhor. Eu acredito piamente, irmãos, que encontrou a salvação verdadeira, aquilo que o sangue de Cristo nos purificou do pecado, que houve uma transformação em nossa vida, irmãos. Eu creio que esta pessoa permanece na presença do Senhor. Perguntaram a Jesus no apendre de Salomão: Senhor, tu és o Cristo? E ele disse muitas vezes, eu já falei, não necessário é falar novamente, então não vou dizer mais nada. Aí Jesus falou: as ovelhas que o Pai mais deu, que pertence a mim, nenhuma delas se perderá, porque o Pai que é mais poderoso, aquele que deu, não deixará escapar nenhuma das minhas mãos. A igreja do Senhor acredita que um dia a trombeta vai soar, o nosso nome estará escrito no livro da vida e nós vamos subir para estar com Ele para todo sempre. Esta é a nossa esperança, e a Bíblia diz: quem tem essa esperança, santifique-se a si mesmo como Ele é santo. Glórias a Jesus. Glória a Deus. A igreja de Cristo. É que às vezes nós pensamos que a nossa salvação é meritória, e a gente coloca isso diante de Deus. Deus, tu sabes que eu faço isso, como o fariseu no capítulo 18 de Lucas. Mas não existe mérito na nossa salvação. O único mérito de salvação que existe é de Jesus Cristo, irmãos. Ele é o sacrifício e Ele é o sumo sacerdote em nossa vida. Nós pertencemos a Ele. Nós somos dele, glórias a Jesus. Ele nos pertence. Aleluia. Essa igreja, irmãos, ela é poderosa. Essa igreja, as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Os irmãos lembram que lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus está em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz ser o Cristo? E uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou João o Batista, ou alguns dos profetas. Jesus disse: vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedro, que foi revelado pelo Espírito Santo, que o Pai revela, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, glórias a Jesus. Aí Mateus capítulo 16, versículo 18, olhe o que Cristo fala. Mateus 16 e 18. Leiam, por favor. Amém. A igreja romana colocou a sentença decretiva em cima de Pedro. Pedro é igreja também, irmãos. Pedro, ele é pedrinha pequena. A pedra verdadeira é Cristo Jesus. Ele é a rocha, ele é a pedra, ele é o fundamento de nossa salvação. E ele disse: é sobre esta afirmação, pedrinha, pouca coisa, coisa quase insignificante, mas a tua declaração é rocha. Você falou
pelo Espírito de Deus, você declarou a verdade que eu sou o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E é nessa declaração que você fez que a minha igreja ela está edificada. A nossa edificação é em cima de Cristo. Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o nosso general, Cristo é o nosso dono, Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o nosso Redentor, Cristo é o nosso amigo fiel, Cristo é tudo em nossa vida. Então levante as mãos e dê glória, graça e honra ao nome de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. As portas do inferno não prevalecerão sobre esta igreja. Esta igreja, irmão, ela não é rica, ela é riquíssima. E quem fala isso é Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Coloca aí, Efésios 1 e 3. Veja o que Paulo fala aos Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não é que vai nos abençoar, nos abençoou já com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em quem? Em Cristo, irmãos. Você está aqui por causa de quem? De Cristo. Você está vivo por causa de quem? Você respira por causa de quem? Você vai para casa por causa de quem? Você dorme e amanhã se acorda por causa de quem? Você vence por causa de quem? De Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 19, por favor. Filipenses 4 e 19. Veja o que Paulo diz aos filipenses. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas, quantas? Todas as vossas necessidades em glória. Por quem? Por Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo maravilhoso. Trabalhei em empresa, passei 12 anos nessa última empresa, e eu não tinha liberdade, irmão, de estar em todos os trabalhos da igreja, não tinha. Por quê? Porque era necessário trabalhar, e nós temos que usar de sabedoria, irmãos. E eu muitas vezes quis sair do emprego para viver para a obra. Eu passei 12 anos orando a Deus, e Deus nunca me deu uma resposta. Irmão, 12 anos e orava, irmãos. E quantos anos é necessário para Deus responder? Aí é com Deus, irmãos. Tem pessoas que oram, Deus responde logo, e a gente ora e Deus não responde logo. 12 anos, Deus nunca me deu uma resposta. Eu ia para a igreja, Deus fale comigo, Deus nunca falava nesse negócio. E eu disse, Deus, eu vou tomar uma atitude. E Deus estava calado, irmãos. Isso foi comigo. Eu não estou dizendo que você faça a mesma coisa não, senão você vai se enrolar todinho. Aí eu disse, Deus, eu vou fazer um negócio. Eu entrei num processo de demissão voluntária da empresa. A empresa fez o processo, quem pedisse, ela pagava todas as contas. Eu digo, eu vou. Falei com a irmã Rejane. O marido precisa combinar com a esposa para não fazer besteira. Ela é a minha adjutora. Eu conversei com ela. Ela disse, eu lavo as mãos neste negócio aí. Meu filho estava desempregado, eu dava uma mesada para ele na época, eu ajudava no plano de saúde dele. Como é que eu ia pedir as contas da empresa? E eu tomei iniciativa, pedi conta. Eu digo, olha, bota eu no processo aí. E Deus não disse nada comigo, irmãos. No dia em que eu fui assinar o aviso prévio, quando eu me sentei na mesa do gerente, ele disse, a tua demissão está aqui, assina. Irmão, quando eu terminei de assinar, a ficha caiu. Eu dizia, agora, meu Deus. Quando eu disse, meu Deus, aí Deus falou comigo, irmãos. Eu disse, posto que tomaste uma iniciativa. O ai de Deus aqui, irmãos. Eu vou cuidar de você e da sua família agora, glórias a Jesus. E de lá para cá, Deus não tem deixado faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Riquezas espirituais. Nós não precisamos correr atrás
teologia da prosperidade. As riquezas já são reais, bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais descem de cima e vêm para aqui embaixo, e o nome do eterno Deus é glorificado. Não deixará faltar nada em nossa vida, porque Paulo diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem acredita, diz amém. Versículo 3. Paulo diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Duas coisas Paulo fala: graça e paz, irmãos. 150 vezes no Novo Testamento existe a palavra graça. E graça, irmãos, que vem de charis, do carismata, que é um favor imerecido. Ou seja, é um presente que se dá, é uma dádiva que se dá sem merecimento nenhum de quem recebe, mas é Ele que quer dar. E tem mais, atrelado à graça, irmãos, vai bondade, vai benevolência, alegria, satisfação, gozo e refrigério. Glórias a Jesus. Quem tem a graça de Deus é possuidor dessas virtudes em nossa vida. É um presente que Ele nos dá gratuitamente. Ele oferece, Ele diz: tome, receba, pegue, tome conta, porque é coisa boa, irmãos. E a graça dele é multiforme em nossa vida, irmãos. Ela se transparece em nós na medida das nossas necessidades. Em Cristo, irmãos, é um presente dado, irmão, melhor do que todas as coisas. É um presente que foi dado do céu para a nossa vida. E a graça manifesta na pessoa de Cristo em nossa vida. E Cristo é tudo em nós e sobre nós. Glórias a Jesus. Então Paulo está colocando ciência aos coríntios que eles estão fundamentados na graça de Deus. Segunda coisa que ele fala: paz. E paz, irmãos, é o shalom de Deus. Eu já falei para os irmãos que o pastor Billy Graham escreveu um livro famoso, que até hoje está raro de se encontrar, mas se encontra com muito cuidado. O livro se chama Paz com Deus. E o pastor Billy Graham, logo no prefácio do seu livro, ele coloca uma pequena história muito interessante. Ele começa dizendo que em uma noite fria, em uma noite de muitos trovões e relâmpago, ele disse que um passarinho dormia tranquilo em uma brecha de uma rocha, com a cabeça entre as asas, sem se preocupar, porque toda aquele parafernália fora, zoada para ele, era como uma canção de ninar, porque ele estava na rocha, seguro que nada ia acontecer na sua vida. E ele disse: paz com Deus é você estar no mundo caótico, mas que você descansa nas asas do Todo-Poderoso, sabendo que nenhum mal vai chegar à tua tenda, praga nenhuma chegará no teu lar, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido, porque a sombra do Todo-Poderoso está sobre você. Glórias a Jesus. Que Deus poderoso, a graça e a paz de Deus, irmãos. Jesus disse: eu vos dou a paz, uma paz que o mundo não conhece, porque não vive nesta paz. Todos nós que assistimos final de ano de muitos lugares, todo mundo só falou nisso: prosperidade, paz, tudo vai dar certo. E a gente sabe que nem tudo está dando certo, irmãos. A coisa lá fora está de mal a pior. Nós não temos expectativa de melhoras nenhuma.
Mas isso não tira a nossa paz, irmãos. Nós somos como a viúva de Sarepta, um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela. A estiagem é grande, mas Deus nunca vai deixar faltar o pão na nossa casa. Nós cremos, e isto não é uma pregação de otimismo, isto é uma pregação de consciência de que Deus está em nossa vida, de que Ele vai cuidar realmente, irmãos. Os anos que se foram e os anos que se vêm, o Deus que continuou cuidando conosco no ano passado, nós já viramos, já estamos em 2025, hoje já é o terceiro dia do mês, e nós do ano, e nós estamos sendo cuidados por Deus, irmãos. Deus não vai deixar de cuidar. Por quê? Porque a graça e a paz de Deus em Cristo está em nossa vida. Então, se nós temos graça, favor imerecido, se nós temos paz, tranquilidade, nós vamos caminhar e o nome do eterno Deus vai ser glorificado em nossa vida. Glórias a Jesus. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Nós vamos louvar a Deus com o hino 205, irmãos. Fique de pé, por gentileza.